Saudações, queridos irmãos e irmãs. Bem-vindo a esta reflexão de hoje. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje queremos partilhar contigo o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 20 a 26. Nesta passagem evangélica, queridos irmãos e irmãs, fala da oração sacerdotal de Jesus. Nesta oração, Jesus reza para os seus discípulos, mas também encontramos o outro elemento importante para nós, que Jesus não apenas reza para os seus discípulos presentes, mas reza para todos aqueles que creem nele. Por isso mesmo, neste trecho, bolsa o coração da missão cristã. A unidade fundada no amor entre o Pai, o Filho e os crentes. Amados irmãos e irmãs, Jesus não pede uniformidade, nem conformismo. Ele pede comunhão. Uma união que revela ao mundo a verdade de Deus. Hoje, vamos ouvir 3 chamadas que essa oração nos faz. Primeiro, encontramos a unidade. Segundo, encontramos o testemunho e o amor transformador. Queridos irmãos e irmãs, hoje somos chamados a refletir a comunhão divina. Jesus diz que todos sejam um, assim como tu, Pai, em mim e eu em ti. João 17, versículo 21. Essa unidade, queridos irmãos e irmãs, encontra seu modelo na relação trinitária, na relação com a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é uma mera soma de indivíduos, mas uma comunhão de vida e amor. Quando a comunidade cristã vive a unidade, revela algo de mistério de Deus. Não se trata de apagar as diferenças. Cada pessoa mantém o seu rosto, mas de descer relações onde prevalece o respeito, a escuta e o serviço mútuo. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, a unidade que Jesus pede nasce da verdade. Por isso mesmo, de crer em sua palavra e em seu envio. Por isso, a primeira pergunta que nos fazemos hoje é: queremos ser uma comunidade que escuta a palavra e se deixa transformar por ela? Queridos irmãos e irmãs, tu queres escutar esta palavra de Jesus, esta palavra de Deus, e de deixar-te transformar a sua forma de ser, transformar a sua forma de viver. Queridos irmãos e irmãs, por outro lado, a segunda parte, encontramos o que nos convida a esta unidade e depois seguimos para sermos testemunho eficazes. Jesus acrescenta para que o mundo creia. João 17, versículo 1. A unidade cristã, queridos irmãos e irmãs, não é um fim elitista, é um meio missionário. Nossa comunhão é um sinal incrível do amor de Deus. Por isso mesmo, o mundo, com suas divisões e feridas, precisa ver comunidades onde o perdão, onde a solidariedade, e a coerência de vida falem mais alto do que nossas palavras. Por isso mesmo, podemos dizer, se vemos em contradição, dizemos crer no amor e enquanto cultivamos ressentimentos, enquanto criamos fofocas ou criamos exclusões no nosso meio, o testemunho se enfraquece. Por outro lado, quando perdoamos, quando cuidamos dos pequenos e buscamos a reconciliação,
a palavra de Cristo chega com o poder. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, encontramos o elemento essencial deste amor de Deus, desta comunhão que Jesus nos recomenda, deste cuidado dos mais débeis, dos mais pobres e abandonados da nossa sociedade. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, encontramos o fundamento do amor, o amor do Pai pelo Filho e no nosso lugar é nele. Encontramos um elemento essencial. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, Jesus conclui dizendo que quer que o amor com que tu me amaste esteja neles. Isto encontramos o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 26. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, um motor de toda unidade e missão é a estratégia humana. Mas o amor recebido do Pai, esse amor nos habita e nos capacita a amar como Jesus, até dar a vida, até nos aproximarmos do marginalizado, até perdoar o aparentemente imperdoável. O amor de Deus triunfa no meio de cada um de nós. O amor de Deus, quanto penetra nos nossos corações, quanto penetra na nossa alma, quanto penetra no nosso âmago, ele é capaz de transformar o imperdoável em perdoável. Por isso mesmo, a misericórdia nasce do amor. Queridos irmãos e irmãs, podemos dizer que a experiência cristã se torna assim reciprocidade. Quanto mais me deixo amar por Deus, mais posso amar o irmão. Como cultivamos esse amor? Como cultivamos, queridas irmãos e irmãs, esse amor? Como cultivamos esta força que vem de Deus? Mediante a oração. Cultivamos este amor, ou esse amor, mediante a oração, a Eucaristia, a escuta da Escritura, ou seja, a escuta da Palavra de Deus e o serviço concreto aos necessitados. Queridos irmãos e irmãs, nós cultivamos o amor verdadeiro que vem de Deus através da oração, através da Eucaristia, através da escuta da Palavra de Deus, através do serviço aos nossos irmãos mais necessitados. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, poderíamos dizer aqui, por exemplo, na família, praticar a escuta, praticar o perdão, não deixar que o mal entendido se enraize, quando realizamos também pequenos gestos, pedir perdão, agradecer, acompanhar e construir unidade na nossa família. Por isso é importante nas nossas famílias para que possamos praticar a escuta, para que possamos perdoar, para que possamos deixar guiar por amor de Deus, porque isto permite a construção de uma verdadeira unidade familiar. Mas também nas nossas comunidades paroquiais, nas nossas comunidades, na nossa sociedade, devemos que promover o espaço de encontro onde se resolva conflitos. Resolver os conflitos com respeito, priorizando os pobres e marginalizados como critério de comunhão. A valorização, irmãos e irmãs, dos mais débeis, a valorização dos nossos irmãos que não têm condições. Por outro lado, cada um de nós temos uma missão importante, que seria o dar testemunho com coerência. O que falas e o que vives esteja em comunhão, que não seja caminhos opostos, mas que esteja em comunhão. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, palavras e obras que se sustentam mutuamente. Ser ponte entre quem está distanciado, favorecer o encontro de reconciliação. Uma prática também concreta, dedicar alguns minutos diários para pedir ao Pai que nos faça doces ao seu amor e orar pela unidade de nossas comunidades. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, pronunciando o nome de alguém com quem desejamos nos reconciliar.
irmãos e irmãs, a oração de Jesus nos desafia a ser uma comunidade luz, não perfeita, mas autêntica, empenhada na comunhão e no amor. A unidade que ele pede não é para nos isolar, mas para que o mundo creia e, se deixarmos que o amor do Pai nos transforme, seremos instrumento de paz e encontro. Hoje, saiamos com a decisão de construir pontes e aceitar confiança, sabendo que só a partir do amor divino poderemos ser um sinal incrível diante do mundo. Que o Senhor, Jesus, que na tua oração nos ensinaste a pedir a unidade, faça que o teu amor habite em nós. Remove em nossos corações todo orgulho e rancor. Dá-nos humildade para nos reconciliarmos e coragem para testemunhar a tua palavra com obras. Nessa comunidade seja refletida da comunhão trinitária e canal de esperança para que os que sofrem, para que Deus nos acompanhe durante este dia, e desejo que Deus te abençoe e te guie e seja este elemento essencial, transmissor do amor de Cristo ressuscitado. Que Deus te acompanhe e te abençoe neste momento. Amém.